Bom dia, saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém? Esta live para falar do tema o oitavo rei. O oitavo rei do Apocalipse, capítulo 17. Quem é? Ele virá, ele já veio. Então, esta live nós vamos estudar sobre este assunto. E para isso nós vamos para o Apocalipse, capítulo 17, o verso 9, o verso 10, e vamos analisar. Diz assim, no verso 9: aqui está o sentido que tem sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes, nos quais a mulher está sentada, são dos quais caíram 5, um existe e o outro ainda não chegou. Então aqui mostrou que os 7 reis representam desde quando o Vaticano passou a ser um país, no ano 1929. Então, estas 7 cabeças, que são 7 montes, que são as 7 colinas de Roma, essas 7 cabeças também representam 7 reis, desde que o Vaticano passou a ser um país, no ano 1929. Então, contando até nos nossos dias, já foram 8 reis, porém, somente 7 cabeças. Por quê? Porque o oitavo rei fez parte da 7ª cabeça, como está escrito, que o oitavo é dos 7, como nós vamos ver aqui claramente, como está no texto, mesmo assim. No verso 11, e a besta que era e não é, também é ele, o oitavo rei, e procede dos 7 e caminha para a destruição. Então aqui mostrou que o oitavo rei é aquele que fez parte da 7ª cabeça, da besta que não é. Então, mostrou claramente que quem fez parte da 7ª cabeça da besta foi Francisco, que teve seu início no ano 2013. Então, este é o oitavo rei. O texto está falando aqui, não que o oitavo rei seria o último papa, mas está mostrando que as 7 cabeças da besta que não é, que terminaria ali a fase da besta que não é. Por quê? Porque a besta ela tem 3 fases. 3. Qual é a primeira? Aqui está mostrando a besta que foi. É a primeira fase. Qual é esta besta que foi? Foi do ano 538 até o ano 1798. Fora os 42 meses proféticos, que são os 1260 anos da supremacia papal. Como eu já falei, essa supremacia papal é a primeira fase da besta, foi do ano 538 até o ano de 1790. Então, como eu já falei, essa supremacia papal foi do ano 538 até o ano de 1798. 1260 anos da supremacia papal, a primeira fase da besta, no qual ela matou mais de 100 milhões de protestantes. Então, como está no capítulo 17, que é mostrado para o profeta João, a prostituta se embriagou com o sangue dos santos na primeira fase da besta. E agora, quando João foi transportado em visão para o período
da segunda fase da besta, ele está transportado para o período do sexto rei, da besta que não é, que foi o sexto rei da besta que não é, João Paulo II. E quando começou esta besta que não é? Esta besta que não é, ou seja, que não está perseguindo, começou na ferida mortal da primeira fase. E quando foi a ferida mortal da primeira fase? Foi no ano 1798, quando o Papa foi preso por General Bonaparte e o mesmo morreu na cadeia. Então, nesta data, 1798, a besta recebe a ferida mortal. Mas o profeta, em Apocalipse capítulo 13, vê que sua ferida mortal foi curada. E toda a terra se maravilhou após a besta, que é na terceira fase, iniciando com o oitavo rei. Então, a segunda fase começa do ano 1798 e vai até 2013, com a vinda do oitavo rei, com Francisco. Então, a partir de 2013, então inicia a terceira fase da besta, que vai até a segunda vinda de Cristo. Então, o que Deus está mostrando é que a besta sobe do abismo, não está se mostrando, referindo subir dos mortos. Não, não é isso. É subir aquela perseguição da primeira fase da besta, a qual foi na Idade Média. Então, aqui em Apocalipse capítulo 17, fala que, olha, a besta que não é, ela tem 7 cabeças. Ou seja, é sabido de todos que a besta que não é, que não está perseguindo, ainda na sua fase sem perseguir, que iniciou do ano 1798, mas quando foi no ano 1929, começou a ser sarada a ferida da besta. É sabido de todo, uma ferida para sarar. Por exemplo, se a pessoa coloca uma ameracilina numa ferida, ela vai criar cascão primeiro para sarar. É isso que aconteceu no ano 1929, quando o Vaticano passou a ser um país independente. Começou o primeiro rei, começou a ser sarada a ferida mortal, mas, porém, só foi sarada completamente quando veio o oitavo rei na 7ª cabeça, fazendo parte da 7ª cabeça, o oitavo rei, que ele usurpou o lugar do 7º rei e entrou, ou seja, Francisco usurpou o lugar de Bento XVI. Então, quando Francisco entrou no ano 2013, então foi sarado completamente a ferida da besta. Ou seja, voltou a supremacia papal. A besta subiu do abismo. Voltou novamente a supremacia papal. É por isso que no pontificado de Francisco, o qual é o pontificado da 7ª cabeça, que foi o oitavo rei Francisco na 7ª cabeça, como está na profecia, foi nesse período que o protestantismo proclamou, o protesto acabou. E foi nesse período também que eles próprios disseram que a ferida tinha sido sarada, nesse protesto, nessa comemoração dos 500 anos de reforma, no ano 2017, fizeram essa comemoração e proclamou que o protesto acabou. Foi por isso que a falsa liberdade religiosa, a partir daí, quando o oitavo rei entrou, que ela teve êxito no mundo e na igreja adventista, que já o primeiro concílio mundial, ou melhor dizer, o primeiro festival mundial de liberdade religiosa da igreja adventista, em São Paulo, ocorreu no ano 2016, no período do oitavo rei.
nesse Festival Mundial de Liberdade Religiosa, é só você conferir, estava todas as religiões nesse festival. Estava também Ted Wilson, Ganano Diop, a Associação Geral, a rejeitada da Igreja Adventista, participou deste Festival Mundial de Liberdade Religiosa. Por quê? Ocorreu esse Festival Mundial de Liberdade Religiosa? Porque em 2013 entrou o 8º rei, que foi Francisco. Ou seja, a besta, ela foi a sua ferida sarada por completo com o 8º rei, com Francisco. Então, para que você entenda que nem sempre subir do abismo representa subir dos mortos, como muitos estão dizendo que agora um demônio vai entrar no corpo de João Paulo, ou um demônio aparecerá como João Paulo II, como prova que a Bíblia está falando disso. Não, a Bíblia não está falando disto. A Bíblia falou que o 8º pertencia à cabeça do 7º, ou seja, o Francisco usurpou o pontificado de Bento, que o pontificado de Bento foi a 7ª cabeça. E para que você entenda, eu vou falar aqui, para que você entenda, eu vou falar aqui sobre a besta de Apocalipse capítulo 11, que sobe do abismo. Para que você entenda a frase abismo que aparece em Apocalipse capítulo 17. Apocalipse capítulo 11 fala que a besta sobe do abismo e ela mata as 2 testemunhas. L.G. White, no livro O Grande Conflito, no capítulo A Revolução Francesa, explica Apocalipse capítulo 11. E ela fala claramente que esta besta que sobe do abismo representa a nação, a França, que em Paris, lá em Paris, representou o simbolismo que está em Apocalipse capítulo 11, que a grande cidade, que espiritualmente se chama Egito, Sodoma, e também aonde o seu Senhor foi crucificado, mostrando que a besta subiu do abismo com isso. Como é que Paris representa Sodoma? Porque na França a besta subiu do abismo. O que aconteceu na França? Foi na França que aconteceu que fizeram o primeiro contrato civil de 2 pessoas se casar por contrato. Ou seja, passar somente 1 ano ou 2 anos casado e depois estar livre pelo contrato do casamento civil. E isso para Deus é uma sodomia. Então, a mesma sodomia de Sodoma subiu para a França. Isso, a besta subiu do abismo. E Paris também representa Egito. Por quê? Porque subiu também em Paris o ateísmo de Faraó, pois em Paris queimaram a Bíblia em praça pública. E também subiu do abismo também aquele mesmo espírito que mataram a Cristo. Por isso que fala que aonde o seu Senhor também foi crucificado, porque representa o massacre de São Bartolomeu, que houve na França, somente na capital. Nesse massacre de São Bartolomeu em Paris, numa noite, mataram 30.000 protestantes. E o massacre durou 2 meses. Por isso que fala que é a cidade espiritualmente aonde o seu Senhor foi crucificado. Nós sabemos que Cristo foi crucificado em Jerusalém, fora da porta de Jerusalém. Mas Paris representa aonde Cristo foi crucificado pelo massacre de São Bartolomeu,
que matou mais de 70 mil protestantes da legítima flor da nação da França. Então, olha só, aqui eu mostrei esta questão para mostrar que a besta que subiu do abismo, em Apocalipse capítulo 11, não representa subir dos mortos, mas subir aquela mesma coisa do passado. No caso, a Paris representa Sodoma, surgiu a sodomia pelo contrato civil do casamento, de duas pessoas poder fazer um contrato de 2 anos de casado, depois poder estar livremente. E pelo a questão que subiu, que representa Egito, pelo ateísmo de Faraó, que subiu na França e queimou a Bíblia em praça pública. E pelo a nação representar, a Paris representar a grande cidade onde o seu Senhor foi crucificado, representa o massacre de São Bartolomeu que houve em Paris. Então, gente, quando Apocalipse capítulo 17 fala que o 8º rei sobe do abismo, que a besta que sobe do abismo é o 8º rei, está mostrando que volta a mesma perseguição da Idade Média para o período do 8º rei. Ou seja, inicia com o 8º rei a 3ª fase da besta. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo que nós estamos fazendo, Apocalipse capítulo 17. Então, concluindo, repetindo aqui, a primeira fase da besta foi do ano 538 até o ano de 1798, a supremacia papal, que durou 1.260 anos, a primeira fase. A segunda fase da besta, que, segundo o Apocalipse capítulo 17, é a besta que não é, foi do ano de 1798 até o ano 2013. E a terceira fase da besta é do ano 2013, com a entrada de Francisco, o 8º rei, até o ano que vai dar no ano 2028, até a segunda vinda de Cristo. Por quê? A terceira fase. A terceira fase, nós vamos ver aqui, que a terceira fase é descrita aqui também no verso 12, os 10 chifres que viste são 10 reis, os quais ainda não receberam reinos, mas recebe autoridade como reis com a besta durante 1 hora. Então, esses 10 reis representam as 10 nações poderosas, as mais poderosas do mundo, que estão junto com o papado, certo? Então, desde 2013, esses 10 reis, juntamente com o papado, que iniciou a besta com Francisco, receberam o poder por 1 hora. E nós sabemos em profecia que 1 hora profética em profecia é 15 dias. Mas neste caso não será 15 dias. Então será 15 anos. Ou seja, a terceira fase da besta é de 15 anos, que começou 2013 e vai até 2028. Essa é a terceira fase da besta. E também, eu quero deixar bem claro também que as 7 cabeças da besta é mostrando não o fim do papado, não o fim da besta, mas mostrando o fim da besta que não é, e iniciando a besta que subiu do abismo, ou seja, a volta da supremacia papal, ou seja, a volta da perseguição. Como hoje nós sabemos que estamos na perseguição pela a falsa liberdade religiosa. Tá entendendo? Então, a falsa liberdade religiosa é multa até de 80 mil reais. Isso é perseguição. É prisão até de 5 anos. Isso é perseguição. Então, está no período que voltou à Idade Média com o 8º rei. Então, as 7 cabeças da besta é da besta que não é. Findou em 2013. Iniciou a terceira fase da besta, que é a volta da supremacia papal. Ou seja, a ferida mortal foi curada por completa em 2013. E agora,
Quem será o próximo Papa? Será o próprio Satanás personificando a Cristo? Será João Paulo II, o demônio personificando João Paulo II? Não, nada disso, gente. Nada disso, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Não. O que Deus estava mostrando, Apocalipse capítulo 17, era somente para nós saber quando começaria a terceira fase da besta, com a vinda do oitavo rei, que foi Francisco. E, portanto, o próximo Papa, que será eleito agora, não é o oitavo rei. O oitavo rei foi Francisco. Deus estava mostrando, Apocalipse capítulo 17, que com a vinda do oitavo rei, que teve participação da sétima cabeça da besta, que usurpou o pontificado de Bento, a vinda de Francisco dava partida à terceira fase da besta. Era somente isso que Deus estava mostrando para nós, que aquela ferida mortal que começou a ser sarada no ano 1929, no Tratado de Latrão, completaria o saramento completo com o oitavo rei, que viria fazendo parte da sétima cabeça, o qual foi Bento renunciou, ele ocupou. O oitavo rei é da sétima cabeça, da besta que não é, o qual ocorreu com Francisco. E, portanto, agora, o que será? Quem virá? Não tem profecia dizendo quem vai vir agora no próximo Papa. Não está escrito na Bíblia Sagrada. Vão colocar um normalmente, como todos já vieram. Mas, porém, nós já estamos no período da terceira fase da besta. A besta já subiu do abismo. Foi Francisco. Mas interessante nós entender que nesta mesma terceira fase que Deus falou, vão a besta com os 10 reis, que são as 10 nações poderosas unidas com o papado, desde 2013, vão ter de duração somente 1 hora, que é 15 anos, que termina essa hora no ano 2028. Começando 2013 até 2028, dá 15 anos, é 1 hora, essa última hora que se fala em Apocalipse capítulo 17, que os 10 reis com a besta receberiam poder de reinar durante 1 hora. Por quê? Porque já em Apocalipse capítulo 18, fala que na mesma hora virá as suas pragas. Por quê? No final dos 15 anos, virá as pragas. As 7 últimas pragas cairá sobre a besta, sobre este mundo, sobre aqueles que adoraram a besta e a sua imagem, sobre aqueles que guardaram o domingo no lugar do sábado, sobre aqueles que se uniram com a falsa liberdade religiosa, o qual é a imagem da besta, pois a besta e a sua imagem está atuando nesse período. Então, estão pregando aí, pastores adventistas, dizendo que agora virá o oitavo rei. Isto é mentira, o oitavo rei já veio, foi Francisco. E que agora estão pregando, os pastores, alguns pastores adventistas estão pregando, e outras pessoas dizendo que agora Satanás vai personificar a Cristo. Agora, nós sabemos que Satanás vai personificar a Cristo, como está escrito no grande conflito, mas nós devemos entender que Satanás, ele não é a besta. Não é que agora a besta vai ser Satanás personificando a Cristo. Não. Para que nós entendamos que Satanás é uma coisa e a besta é outra coisa. Eu vou citar aqui Apocalipse capítulo 12. Lá fala que o dragão é Satanás. O dragão do Apocalipse capítulo 12. E já Apocalipse capítulo 13 fala que o dragão deu o seu trono à besta. Então, se o dragão deu o seu trono à besta, então o dragão não pode ser a mesma besta, pois visto que foi o dragão que deu o seu trono à besta. Então, não pode representar a besta sendo Satanás. Satanás é uma coisa, a besta é outra. A besta já recebeu de Satanás o seu trono. Então,
estou dizendo que vai... Agora o próximo Papa será o próprio Satanás personificando a Cristo. Isso é mentira. Vão colocar outro, semelhante aos outros papas que já vieram. Mas nós já estamos no período da besta, que começou no ano 2013 com o 8º rei, que foi o Francisco. E agora vai vir o outro, semelhante a qualquer um que já veio, dando aqui de bonzinho, mas não é Satanás personificando a Cristo. Não é o anticristo. Ele é a besta. O anticristo, o qual é o próprio Satanás personificando a Cristo, ele vai vir, não como um papa, ele vai vir, como Ellen White escreveu no livro Grande Conflito. Vai vir nos ares de cada cidade quando ele aparecer. Quando ele aparecer em São Paulo, ele não estará em Manaus, não. Ninguém de Manaus vê ele, a não ser pela internet, alguém filmando ele quando ele estiver em São Paulo. Mas com os olhos mesmo, sem ser pela internet, quando ele estiver em São Paulo, não. Ninguém vai ver, somente os que estão em São Paulo. Então ele aparece nos ares, um ser majestoso, com brilho deslumbrante, assemelhando-se ao Filho de Deus, semelhante àquela descrição que o profeta João viu em Apocalipse capítulo 1, do verso 13 ao verso 15. Então, ele, como ali querendo ser o Cristo, apresenta as mesmas verdades, algumas das mesmas verdades celestiais que, quando Cristo esteve aqui na terra, apresentou. Então, em seu caráter pretenso querendo ser Cristo, ele cura a moléstia do povo e declara que aqueles que permanecem guardando o sábado do 7º dia estão blasfemando do seu nome, pela recusa de não ouvir os anjos enviados por ele, dizendo que o domingo que é o dia do Senhor. Então, ele abençoa todos aqueles que guardam o domingo. Então, sim, essa é a forma que Satanás personificará a Cristo. Ele não vem como Papa, como estão dizendo que agora o próximo Papa, que é a besta, virá agora Satanás personificando a Cristo. Isso não é verdade. Então, gente, a explicação deste vídeo, desta live, mostrando para todos que não se enganem, o 8º rei, que foi a terceira fase da besta, que é a terceira fase da besta apenas de 15 anos, que é 1 hora, 15 anos profético, neste caso, é 1 hora, começou 2013, com o 8º rei, que fez parte da 7ª cabeça. E vai terminar essa terceira fase da besta em 2028, que é 15 anos de duração, a última fase da besta. Pois a besta, ela tem 3 fases. Nós estamos na terceira fase da besta, que iniciou com o 8º rei em 2013 e vai terminar essa terceira fase da besta em 2028, com a segunda vinda de Cristo, pois lançará a besta no lago do fogo, né? Termina com a segunda vinda de Cristo nas nuvens do céu, certo? Então, nós estamos na terceira fase da besta. A terceira fase começou, como eu já falei, repetindo, 2013. A primeira fase, vou repetir, a primeira fase, a segunda, até a terceira novamente, para que nós entendamos e não caiamos no engano, como estão pregando a respeito agora, como já falei, que vai vir agora João Paulo II, o 8º rei, que vai vir o próprio Satanás, personificando a Cristo é o 8º rei. Isso é mentira. O 8º rei já chegou e já morreu. Foi Francisco. Ele chegou em 2013 e morreu agora. Francisco. Mas Deus estava mostrando que com o 8º rei iniciaria a terceira fase da besta.
o qual iniciou com a vinda de Francisco, o oitavo rei, no ano 2013. Então, para finalizar esta live, eu vou somente repetir a primeira fase até a terceira. Então, nós terminamos. A primeira fase da besta, do ano 538 até o ano de 1798. A segunda fase da besta, do ano 1798 até 2013. A terceira fase da besta, do ano 2013 até 2028, pois essa terceira fase já está dizendo que é 1 hora, que é os 15 anos, que termina em 2028. E então aqui nós terminamos sobre esse assunto, mas eu quero só deixar um lembrete, que tem alguém, muitas pessoas interpretam Apocalipse capítulo 17, as 7 cabeças como 7 formas de governo, mas não é verídico essa interpretação. A interpretação verídica é esta que apresentei para vós. Esta é a verídica. Porque estas 7 formas de governo, eles pegam as formas de governo de Roma pagã, que é representado como um dragão. E dragão não pode ser representado como um bestas, como a besta de Apocalipse capítulo 13, e nem com a besta de Apocalipse capítulo 17. E também, quando foi mostrado para João a visão do Apocalipse capítulo 17, a besta já estava embriagada com a prostituta. Isso, a prostituta já estava embriagada com o sangue dos santos, que ela se embriagou na sua primeira fase da besta, quando a besta matou mais de 100 milhões. Ela estava embriagada já. Então é isso, gente. Então não tem coerência a explicação das 7 cabeças, dos 7 reis, ser as formas de governo de Roma pagã, até chegar em Roma papal. Não tem, porque Roma pagã é o dragão, em sentido secundário, pois nós sabemos que em sentido primário é Satanás, e em sentido secundário é Roma pagã. É por isso que o Roma pagã se tornou Roma papal. Então não pode representar Roma pagã como uma besta, porque a besta é Roma papal e não Roma pagã. Roma pagã não é a besta. Roma pagã é o dragão, sentido secundário, como Ellen G. White fala no livro Grande Conflito. Então, é isso, gente. Nós não podemos misturar as coisas. Devemos interpretar segundo as escrituras falam. Essa questão de Roma pagã, Roma papal, eu estou mostrando para aqueles que já crê que os 7 reis de Apocalipse capítulo 17 não é pessoas, não é papas literais, sim forma de governo, iniciando com Roma pagã. E eu estou dizendo que não. É realmente, os 7 reis é pessoas literais, papas literais, desde 1929. Então, é isso. Então, aqui nós ficamos com esta live sobre a questão do 8º rei. E se você quer saber ainda mais um pouco, eu vou falar mais um pouquinho em relação que a besta e os 10 reis comerão a carne da prostituta, matou a prostituta, porque desde que Francisco entrou, ele matou a prostituta. É por isso que você vê várias pessoas aí que tem o título que botaram nele de padres, né? Que a palavra padre representa pai, né? Então é por isso que eu falo dessa forma, porque eu não chamo eles de padre, eles não são pai, tá bom? Mas eles que são padre, você vê que tem vários xingaram, né?
o oitavo rei como falso profeta, né? Aí os adventistas assistem esses padres aí, essas freiras, xingando, dizendo que o Francisco é isso e aquilo, né? Aí as pessoas estão se convertendo. Não, gente. Eles estão se esperneando, porque Francisco varreu a cúria no Vaticano, acabou com o catolicismo tradicional, e ali entrou somente a forma jesuitismo dentro do catolicismo, certo? A besta acabou com a prostituta. É por isso que você vê vários padres, várias feiras aí se esperneando aí, fazendo uns vídeos contra o oitavo rei, contra Francisco, né? É o falso profeta, é o anticristo, aí vai, né? É porque eles estão se esperneando. Não é porque eles estão se convertendo, não. É a prostituta que foi morta com o oitavo rei, com Francisco. Ele acabou com a prostituta que se embriagou com o sangue dos santos. Ou seja, ele acabou com a tradição da prostituta, né? Então é isso. Ele até queria que os padres se casassem. Ele não conseguiu, né? Mas acabou mesmo. É por ele tirou, varreu a cura e colocou só os jesuítas para que matasse mesmo a prostituta. Então é isso. Então comeu a carne da prostituta, né? E vai ser queimado com fogo. Esse processo termina ainda em uma hora profética, que começou no ano 2013 e vai terminar todo o processo no ano 2028, né? Que a prostituta mesmo será queimada com fogo, né? Que vai ser tudo destruído, a sete, mais praga e tudo mais, né? Mas começou, né? Já começou a carne desde quando entrou o oitavo rei, né? No ano 2013 começou já comer a carne da prostituta, matou a prostituta, que significa as tradições da Igreja Católica. O oitavo rei acabou. Então é isso, gente. A profecia está se cumprindo. Nós já estamos na terceira fase da besta, que começou com o oitavo rei, com Francisco. E agora o próximo Papa, ele não está profeticamente escrito aqui, certo? Na Escritura Sagrada. Mas o que Deus falou em relação ao oitavo rei se cumpriu. Foi Francisco. E Deus estava apenas mostrando para nós o início da supremacia papal, o início da perseguição, o início do último engano. Começou com Francisco, com o oitavo rei. E nós estamos nesse período do oitavo, estamos nesse período da terceira fase da besta. O período do oitavo rei já acabou, que ele já morreu, certo? E agora virá o próximo Papa. Não é Satanás personificando a Cristo, de forma nenhuma. Não é um demônio em João Paulo II, ou então um demônio se apresentando como João Paulo II, não. E não é o oitavo rei que vai vir, o próximo Papa, não. O oitavo rei já morreu. Deus estava mostrando apenas que quando chegasse o oitavo rei, que foi 2013, então chegava o período da terceira fase da besta, que durará uma hora profética, que é 15 anos. Começou a terceira fase da besta no ano 2013 e terminará no ano 2028. Então, que Deus nos abençoe, e esta é a verdade do Apocalipse capítulo 17, né? Que todos que aceitarem esta verdade não vai se enganar com o que acontecerá no futuro, né? Porque estão esperando Satanás personificar Cristo, estão esperando um demônio entrar em João Paulo II, ou um demônio aparecer como se for o João Paulo II. Aí eles vão ver o próximo Papa como um semelhante a qualquer outro. Aí eles vão dizer, não se cumpriu. Então isso aqui não é tão ruim. Então, se une com a falsa liberdade religiosa, se une nesse sistema da besta, que é o catolicismo, e no sistema da besta, que é todo o protestantismo apostatado, promovendo a falsa liberdade religiosa, e todos guardarão o domingo, né? Então é melhor aceitar a verdade, que
o 8º rei já chegou e já morreu, e Deus estava apenas mostrando que o 8º rei iniciaria a terceira fase da besta, como iniciou em 2013, e vai terminar essa terceira fase em 2028, porque a terceira fase da besta é 1 hora, como está escrito Apocalipse capítulo 17 e o verso 12, que a besta com os 10 reis receberão o poder por 1 hora, que é 15 anos, e Apocalipse capítulo 18 fala que nesta mesma hora virá suas pragas. Ou seja, no final dos 15 anos virá as 7 últimas pragas sobre o mundo, né? E então, Cristo, ele vai batalhar contra a besta e sua imagem, né? Cristo vai batalhar contra a besta e o falso profeta. Isso é bíblico. Está escrito Apocalipse capítulo 17 e Apocalipse capítulo 19. Então, é por isso que nós estamos apresentando neste ministério, o 4º anjo, a incorporação de Cristo. É para batalhar contra a besta e contra o falso profeta. Certo? Então, é dessa forma. A incorporação de Cristo vai batalhar contra esse sistema da besta e contra o sistema da imagem da besta, que, em outras palavras, podemos chamar falso profeta, porque o falso profeta protestantismo apostatados, que representa todas as igrejas promovendo o protestantismo apostatado, promovendo a falsa liberdade religiosa, né? Então, Cristo incorporado vai batalhar contra a besta e o falso profeta, certo? Bramar como leão, desmascarando tudo do papado, tudo da imagem da besta, desmascarando o espiritismo, tudo será desmascarado. Como L.G. Watt falou no livro A Verdade sobre os Anjos, página 248, que Satanás enganou o mundo e as igrejas, mas a voz do poderoso anjo do Apocalipse capítulo 10, que é o mesmo do Apocalipse capítulo 18, a sua voz requererá atenção. Então, Cristo vai bramar como leão. Por isso, com potente voz, como está escrito, Apocalipse capítulo 18, que a vinda do 4º anjo, do poderoso anjo, iluminará toda a terra com sua glória. Ele exclamará com potente voz: caiu a grande Babilônia, e se tornou morada de demônio e coito de toda ave imunda e detestável, né? Então, mostra que Cristo vai batalhar contra a besta e a sua imagem, né? Então, vou ficar por aqui, e vocês souberam que essa heresia que está dizendo que o próximo Papa será Satanás personificando a Cristo, é mentira. Ele vai personificar a Cristo sim, Satanás. Mas, porém, não é como um Papa. Ele vai personificar a Cristo, está escrito, e vai acontecer. Mas não é um Papa ser eleito, Satanás personificando a Cristo, certo? Então, como eu já falei, né? Cristo vai batalhar contra a besta e sua imagem, certo? E vai ter a vitória, certo? E todos os que estarão junto com Cristo serão vitoriosos também, né? Então, que Deus nos abençoe. E mais uma vez, obrigado por ter acompanhado, obrigado os que comentaram nesta live, que Deus abençoe, né? Não pude ler os comentários que estou com o celular muito pequeno, as letrinhas para mim poder ler, mas muito obrigado vocês que acompanharam, e que Deus abençoe grandemente cada um de nós, né? E tenhamos um feliz dia de preparação para o Santo Sábado, né? Então, amém e amém. Deus abençoe cada um. Amém e amém.